Olá você, estamos aqui no programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal em que a gente conversa com autores, com autoras, que sejam mineiros ou que tenham histórias com Minas Gerais. Hoje nós vamos conversar com um engenheiro, mas que usou engenharia por muito tempo da sua vida e hoje usa as letras para poder nos encantar e nos trazer conhecimento. Estamos aqui com George Borten. Esse nome Borten. George Borten? É a variante Borten aceitável. Ah, a gente pode falar Borten e Borten. Tá tudo, meu irmão adotou uma, eu adotei outra, então cada ramo adotou uma pronúncia. O seu nome é de origem norueguesa? Norueguesa, meu pai era norueguês. Tá. Ô Jorge, obrigado por estar aqui hoje com a gente, seja muito bem-vindo e esse espaço aqui é nosso, tá? Para você falar o que você quiser. Bom, pois é, obrigado pelo convite. Há 4 anos atrás eu resolvi escrever. Aposentado, né, já não é certa idade provecta, né, assim, de certa maneira. Eu falei, peraí, mas por que não escrever? Aí até minha mulher comentou, porque você nunca escreveu? Por que você passaria a escrever agora? Mas aí me estimulou, eu falei assim, pois é, quem sabe, né? E sentei no computador, na cadeira, abri o computador e escrevi um conto, saiu em 5 minutos. Falei, uai, esse negócio até que tá fácil. Mas um engenheiro escrevendo tão rápido assim? Pois é. Não tem aquela história que engenheiro tem uma dificuldade na escrita, né? Isso é mentira também, né? Mas isso faz parte também do meu background. Quando eu trabalhava na empresa, os relatórios eram tão mal escritos por engenheiro, que numa ata de reunião era quase impossível entender o significado. Então, quando a primeira ata que eu redigi, eles acharam, é isso mesmo, você está conseguindo explicar e tal. Agora você vai ficar responsável por todas as Agora atas. eu virei meu primeiro treino, sempre alguma coisa no passado que se remete, foi escrever atas. Eu escrevia atas com começo, início, relatando quem estava lá, qual era o objetivo da reunião, os pontos principais, encerrando a conclusão. O pessoal fazia atas que não tinha conclusão. Eu perguntava, mas qual foi a conclusão? Não, a conclusão foi isso. Você não colocou isso na ata. Então, chegava numa reunião e me chamava, vem cá, você fazer a ata. Então, pode fazer que isso faz parte da minha formação, ser ateiro profissional. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso. George é carioca, mas que mudou para cá, para Belo Horizonte, aos 12 anos de idade. 12 anos. 12 anos de idade. Então tem muito tempo que mora em Belo Horizonte, é engenheiro por formação, mas que abraçou as letras após sua aposentadoria. Depois de apresentar ao leitor, que é o instigante livro, que é o Canal de Dotonbori, né? A gente vai falar o que é Dotonbori daqui a pouquinho também, tá? Mas foi o primeiro livro que você escreveu, foi esse aqui, em 2020... Há 4 anos atrás. Nós estamos em 2025, então 2020, 2021. E você agora retorna à literatura, quer dizer, a gente nunca sai da literatura, a gente fica lá nos bastidores dela, mas retorna agora com o Travessias Acidentais, que é um livro mais recente, né, de sua autoria, e que você vai também falar com a gente sobre ele. E é interessante que seus contos, eles são contos que partem da vida real, né? Você pega algo que você viveu, algo que você observou e transforma. Coloca um pouquinho de ficção também, né? O ponto de partida é sempre um caso real que ou eu presenciei, ou me foi narrado, ou que eu tomei conhecimento por algumas outras fontes. Mas exatamente o ponto de partida é sempre uma situação real. Aí, em cima disso, eu construo o conto, e aí me permito, né, fantasiar, criar, ficcionalizar esse assunto. Mas o ponto de partida é sempre alguma coisa real. Eu gosto muito disso também. Eu vejo muitas coisas, participo de vários projetos sociais, e algumas histórias eu acho que eu tenho que compartilhar com as pessoas. Eu acho que as pessoas vão gostar de saber. E aí eu faço justamente isso. Para preservar muito a história do outro, sem também expor demais, eu vou juntando algumas partes de história, sabe? Então ela acaba ficando ficcional com base real. Eu adoro esse tipo de escrita, porque ela é gostosa de ler, ela tem ela não é distópica, né? Ela tem alguma coisa que é real de fato, né? Inclusive há casos em que a realidade é tão estranha que parece ficção. Tem um conto meu, que é o concerto de piano, e a pessoa fala, esse é ficção, não é? As pessoas me dizem, esse você inventou, isso nunca aconteceu. Ao contrário, esse é tão absurdo
que não houve nem espaço para ficcionalizar. Os próprios fatos, todos ali são verídicos. Eu estava lá na Sala de Concerto Palácio das Artes, presenciei isso detalhadamente. Não tive que inventar porque não é preciso, mas todo mundo acha que ele é que é ficção. Então, Aconteceu alguma coisa muito absurda nesse concerto? Exatamente. Está nesse primeiro livro. E aí, quando as pessoas leem, elas falam assim, não, isso aqui você inventou, tirou da sua cabeça, né? Fala, não pode acontecer. Eu estava lá. Aí a diferença, que eu destaco com as pessoas, é o seguinte, eu estou sempre foi uma característica minha, observar o que está acontecendo e observar com cuidado o que as pessoas estão falando perto de mim. De repente, uma pessoa ao seu lado, uma pessoa que você conhece, te conta assim, uma coisa que é um conto, sem perceber que ela tem um conto na mão. Eu percebo. Então, capturo, já vai para a minha memória. Então, quem esteve lá naquele dia, no Palácio das Artes, nesse dia, dezenas de anos atrás, pode pensar, pode nem ter percebido, mas eu senti na estrutura que estava acontecendo uma história perfeita. Chico Anísio dizia que ele tinha vários personagens, né? E ele falava que para criar os personagens ele observava as pessoas. Então tinha dia que ele ia para praças, isso numa entrevista que ele deu, ele ia para a praça para observar as pessoas. Então tinham pessoas tão diferentes fisicamente, de comportamentos, e aí, a partir dali, da junção, daquele estudo que ele fazia, é que ele criava um ou outro personagens, fruto da observação do dia a dia. E é interessante que a gente corre tanto, né? A gente está numa vida tão frenética que a gente não consegue observar isso. Às vezes observa só para criticar, não observa para poder entender o outro, né? Você que gosta muito da parte humanista, não está nos faltando um pouquinho esse entendimento? Eu acho que as pessoas estão como sonâmbulas, estão vivendo, vou lá, vou fazer isso, vou ganhar dinheiro aqui, vou lá, vou descansar, tem que ler esse livro, tem que fazer aquilo, mas tudo obrigado. Falta espontaneidade, observação, é uma certa abertura para o mundo. O mundo está acontecendo em volta de você e você não está percebendo, não está se dando conta de tantas narrativas que estão ali e que precisam do seu pelo menos, solidariedade ou atenção. E muitas coisas, às vezes, a gente nessa... Talvez não só uma apatia, mas eu acho que talvez uma anestesia, né? Anestesia, gostei dessa palavra. A gente está um pouco anestesiado por algumas coisas e tantas outras acontecendo ao nosso redor. Eu li um livro, não lembro se foi do Rubem Alves, que falava que um ônibus estava subindo para Machu Picchu e aí saía lá da cidadezinha lá de baixo e ia para Machu Picchu. E tinha uma pessoa que estava dentro do ônibus que olhava para a paisagem admirada. Antes de chegar em Machu Picchu, já foi Machu Picchu? Não fui. Não, é maravilhoso. É um dos sonhos a ser realizado. É maravilhoso, mas antes de chegar lá, você tem toda a subida, com vegetação, com muitas coisas acontecendo. E aí a pessoa estava admirada olhando, e a outra estava sentada dormindo, e a outra estava sentada lendo. Então foram 3 pessoas passando pelo mesmo lugar que viram coisas diferentes, né? Que tiveram acesso a coisas diferentes de acordo com aquilo que ela selecionou. Você seleciona muitas coisas do dia a dia das pessoas para poder interpretar, né? Exatamente. Eu fico observando detalhes sutis. Aí, às vezes, eu pergunto à pessoa, você estava lá naquela conversa, você percebeu que ele falou isso? Não percebi, não, mas aquilo era uma conversa genérica. Não era genérica, não. Tinha uma coisa lá importante. E essas observações são... por exemplo, nesse primeiro meu livro, o canal o Conto Inicial, se você olhar aí, eu estava lá nessa reunião e vi o que aconteceu. Os que estavam lá provavelmente não perceberam. Então, muita coisa a parte disso. As pessoas estão precisando de atenção, olha o mundo em sua volta, veja o que está acontecendo, se interesse pelos outros. Está uma anomia brava aí. Parece que a gente estava, as pessoas que leram isso aqui depois e que estavam na reunião, pode falar assim, mas parece que a gente estava em reuniões diferentes, porque a sua percepção foi uma e a percepção das pessoas foram, né? As percepções foram outras. Geralmente elas não percebem, não se dão conta do que desenrolou na frente delas, estão eliminando todos os detalhes que elas consideram desnecessários e isso é um desligamento da vida, da realidade, né? Eu vou pegar primeiro o seu primeiro livro, que é o canal de Dotonbori. Dotonbori é uma área, uma região lá de Osaka, né, no Japão, não é isso? Digamos uma savassi, uma savassi boa, com um boa. canal no meio, né?
Vamos pensar, eu falo brincando aqui, nos permitindo alguma brincadeira aqui. Lógico. É como se o Arrudas passasse no meio da savassi. É. Só que com cuidado japonês, né? Nossa, então é uma diferença grande. Mas você vê que Belo Horizonte poderia ter sido. Eu não falo isso. Hoje eu falo isso, as pessoas morrem de rir. Mas se você pensar na origem da cidade, o Arrudas seria o nosso Rio Sena, assim, brincando, assim, não poderia ser. Mas vocês estão esquecendo que o Rio Sena em Paris, ele é um recolhedor até de esgoto também. Então, como você olha as coisas, muda tudo. Hoje você olha com desprezo. Se tivesse sido olhado com outro olhar desde a fundação da cidade, seria um lugar aprazível. Teria outro caminho. E é interessante que quando você vai em vários lugares, né, você tem as margens dos rios são aproveitadas, né? As pessoas colocam as cadeirinhas, elas vão para tomar sol. É lógico que tem lugares que o sol não é tão gentil quanto aqui no Brasil. Mas há um espaço de socialização à beira dos rios, né, em várias localidades que você vai. Exatamente. E a gente não tem isso, infelizmente. Mas o canal de Dr. Tombori foi o nome do conto que está aqui dentro desse livro, que você escolheu para ser o título, mas também tem outras histórias. Então o canal é uma das histórias, ou duas, né, que você falou, que tem nesse livro aqui. E o que ele diz, esse livro? É sobre o que esse livro? É sobre a incapacidade do ser humano de reagir adequadamente à situação. Eu parto daquele princípio, o ser humano pensa, deseja, quer, e na hora de agir se torna infeliz, erra demais. Então é o trágico do ser humano, querer no alto nível, mas não poder realizar, não ter a mesma capacidade de realizar. Mas o erro está lá na capacidade mesmo? Será que o sonho também não é um sonho, sei lá, as pessoas às vezes sonham algumas coisas que são irreais? Tem isso também? Bom, aí você falou num ponto que eu não escrevo isso no livro, mas é a minha visão pessoal. O ser humano tem metade da atenção na realidade e metade na fantasia. Precisa da fantasia o tempo todo. Transita entre a fantasia e a realidade, só que as pessoas não percebem. Mas se você imagina que você vai fazer uma coisa nas férias, vai fazer isso, você está fantasiando, é uma coisa que pode ou não acontecer. E as pessoas vivem com um pé na fantasia, um pé na realidade. E elas não percebem isso. Então eu também trato desse assunto, como a sua realidade, sua fantasia, das pessoas em geral, pode ser a um determinado momento se confundir e ter um efeito trágico. Eu estou lendo um livro... Ele chama Olhe Outra Vez, alguma coisa nesse sentido. Eu comecei a ler esse livro ontem, já estou na página 100, são 200. E ele fala muito sobre essa questão da gente desabituar. A gente está muito habituado a algumas coisas e a gente precisa desabituar para, às vezes, até aquilo que você falou, da gente observar coisas que estão do nosso lado que a gente não observa, né? Então, a gente está, por exemplo, vamos dizer que aqui no estúdio tenha um ruído do ar-condicionado. No início, o ruído, isso aqui a gente está supondo, tá? No início, o ruído estava nos atrapalhando, estava nos incomodando. A gente começou a entrevista aqui, o ruído continua, mas a gente se habituou a ele. E aí fala muito dessa questão da fantasia. Nós falamos antes de entrar aqui para o estúdio, né? A gente precisa de algumas fantasias para dar conta de algumas coisas da própria vida, né? Como é que você hoje estuda muito religião? A gente não vai falar de religião aqui. Mas como é que você vê essa questão da importância da fantasia? Porque até os próprios livros, quando a gente entra num conto seu, me leva para uma fantasia. Pode ser real para você, mas para mim é uma fantasia. Qual que é o papel da fantasia na nossa vida? A realidade em si, por si só, a maioria das vezes, dura e desagradável. A fantasia permite você pensar em algo positivo, aquela pessoa desagradável, mas depois que eu conversar com ela, ela vai me tratar bem. A expectativa de alguma coisa que melhora o mundo atual, sem essa a pessoa não vive. Eu acho que o drama da pessoa é quando ela cessa de fantasiar, ela fala assim, não admito nenhuma fantasia, a realidade está ruim, eu não quero sair dela, não quero pensar em nada, que nada vai melhorar. Aí a pessoa está perdida, é um problema muito sério. Então, estimular uma parte da fantasia até o ponto que você não perca contato com a realidade, porque existe, é lógico, você pode fantasiar tanto que você simplesmente abandona o mundo real. É né? verdade. Em certos casos, a gente pode dizer que a loucura é uma maneira de você desconectar da realidade e ficar só na fantasia. Você tem que trabalhar com esses dois lados. Eu me permito fantasiar, eu vou fazer isso,
eu vou lançar um livro, todo mundo vai gostar, eu vou ver um autor famoso. E precisa de alguma coisa para sustentar, senão a gente entra em colapso. Paralelo a esse livro, que é interessante que me aconteceu, porque no livro cita inclusive uma minissérie que eu comecei a assistir na Netflix, chama Vinagre de Maçã, que aconteceu em 2009, de uma australiana que inventou um câncer. E ela, lendo muito como é que se destaca, só um câncer, várias pessoas têm câncer. Você tem que ter alguma coisa diferente disso no câncer que você tem. E ela inventou que ela não ia fazer quimioterapia. E receitas, dietas diferentes. E aí, quando ela colocou isso nas redes sociais, ela estourou. Ela criou um aplicativo que a Apple abraçou. Ela criou um livro que foi muito vendido e depois descobriu-se que era mentira. Ela viveu a fantasia dela de maneira extremamente doente e ainda adoeceu muita gente, porque muita gente que fazia quimioterapia e tinha esperança de melhorar, deixou de fazer para entrar nas dietas que ela recomendava. Então, há a fantasia gostosa de ir ao teatro, né, de vivenciar, porque você trata muito teatro também nas suas obras, né? Isso. E há a fantasia doentia, né? A fantasia pode ser negativa, pode ser obsessiva e te destruir, ou ela pode ser um elemento importante para reduzir a ansiedade, reduzir os temores da vida, né? Porque, no fundo, a gente está aqui falando, daqui a pouco essa entrevista vai rodar o mundo inteiro, que bacana e tal. Mas isso é ridículo você pensar isso. Mas exatamente você se permitir, por alguns instantes, pelo menos, largar um pouquinho dessa obsessão pela realidade, que em si também, você não sabe se ela vai se manter, pode melhorar ou piorar. Então, a dose certa, exatamente, fantasiar, viver no mundo da fantasia, na dose certa, no momento certo, na ocasião certa. Não se permitir dominar pelo excesso de realidade opressiva, que você olhar mesmo ao seu lado, você fica assim, puxa vida, eu não estou fazendo nada, não consigo nada. E essa é uma coisa que nós temos que evitar. Você tem essa liberdade de fantasiar ao ponto de você não ofender as pessoas. Mas existe caso dramático, né? Uma mulher americana que naquele 11 de setembro, que o avião atingiu a torre, ela fingiu ser uma das sobreviventes, contava para todo mundo como é que ela escapou pela janela, que não sei o quê, virou líder do movimento dos resgatados do prédio do Tower Center, né? E ela virou líder, fazia palestra nos Estados Unidos inteirinho, americana, né? Palestra nos Estados Unidos inteirinho, como sobreviver, como reagir à catástrofe e tal. Depois descobriram que ela nunca tinha estado naquele prédio. Então essa já é uma fantasia maligna. Porque exatamente. Você tem que conduzir a sua fantasia sem criar problemas para os outros. E até para você mesmo, né? Que a sua fantasia também não te deixe preso a ela, né? Ou totalmente irrealista. Você sentar em casa, vai acontecer, vai entrar, abrir a porta, entrar uma pessoa que vai me dar dinheiro, e você fica assim, essa é a fantasia destrutiva. Existe a fantasia que é o escape, a maneira que você se permite de soltar um pouquinho o estresse. Uma maravilha isso que a gente falou aqui, viu? A gente nem estava programado, mas eu queria pegar essa questão da fantasia, porque aqui tem realidade fantasiada. Não é isso? Os contos têm um pouco de fantasia, porque você parte do real e vai criando. O primeiro livro, o que é que fala aqui então? A gente tem contos que você vivenciou no Brasil e fora dele, você viajava muito? No exterior, eu viajava muito, então o enfoque é muito viagem no exterior. No caso, tem 2 contos aí sobre o Japão, né? Foi uma experiência extraordinária, porque o Japão realmente é uma cultura diferente da nossa, mas muito diferente mesmo. Se observar a reação das pessoas, me impressionou muito essa viagem. Foi uma viagem que eu fiz, fiquei um mês lá, mas me encheu tanto a cabeça de história. Há outras que em próximos livros serão contadas também, né? Então, aquilo foi uma coisa que eu tentei passar para esse livro. E questão de outros países, que eu visitei a Noruega e meus parentes lá. Quando eu fui lá, eu era muito novo, tinha 20 anos, eles me contavam histórias da guerra, como tinham sobrevivido lutando contra os alemães na resistência. E eu falei, esses caras estão vivos, foram da resistência, estrangularam o alemão, fizeram isso aqui. E para eles, você está tomando café com eles, contam. Podem contar aquilo com uma calma. Aí eu falei, isso que interessante. É que a pessoa teve essa vivência e consegue lidar com ela e carregar de morte e glória e ao mesmo tempo elogio por ter matado.
os invasores inimigo, do país, né? e ao mesmo tempo a crueldade da situação. Um que eu conversei explodiu vários alemães, e eu falei, você tem problema em conversar com o alemão? Não, tu tem. Então a conversa com ele, essa conversa maravilhosa, uma delas é essa, e eu guardo isso, porque eu prestei atenção. Como ele pode contar dessa maneira? Como contaria alguém que sobreviveu à guerra em condições muito cruéis, teve que fazer crueldade? Como ele conversaria comigo, né? Então eu tenho essas coisas que eu ia atrás. E aí você veio agora pela editora Literíssima. A primeira foi com a Quixote, né? É. E agora você vem com a editora Literíssima, Travessias Acidentais. Isso. O que te motivou a fazer esse livro? O que você quis colocar nesse livro e qual que é a diferença de um para o outro? Esse tem um entorno mais psicológico, porque acontece aí que a crise das pessoas é muito mais. Aqui há um aspecto no primeiro livro de umas viagens muito pertencentes à cultura local. O que acontece? Nesse outro, são vivências mais violentas, pessoas que passaram por situações traumáticas, e que você tem que aceitar, você tem que olhar com um olhar humanista, mesmo pessoas que não se comportaram de acordo com a lei e os costumes, mas você tem que enxergar o lado humano delas. Não é perdoar, esquecer e tal. Mas essas pessoas têm o direito a serem reconhecidas como vidas que tiveram que existir por um motivo ou outro. Então, ele é um pouco mais trágico do que o primeiro. Mas são histórias também reais. Também reais, mesma Todas coisa. Elas, todas que estão aqui são histórias que você vivenciou, ouviu, teve acesso? Sim, nesse caso, sim, aqui, no primeiro livro, eu inventei uma história, uma única, eu tentei inventar do nada, depois eu vi, não é meu caminho. Aham. Então, essa aí todas são baseadas em algum fato real. Você pode mudar um pouco a época, o momento, né? Mas é sempre que eu procuro entender o que as pessoas fizeram aquilo, por que agiram desse modo, por que não souberam enfrentar a situação. E é essa minha tentativa de fazer as pessoas debater isso. Sei. Travessias Acidentais, por que esse nome? Porque depois que eu digitei meu livro, eu entreguei para uma grande amiga nossa para avaliar, antes de ser impresso, né? E ela falou, puxa vida, como é que tá? Não tem título. Não, título eu não estou conseguindo. Vou te dar um título para você, Travessias Acidentais. É eu que pergunto a ela, por que você escolheu esse nome? Porque minha filosofia Ela é o seguinte, leu e deu esse nome, não né? seja o dono da verdade. Se alguém vem te ajudar, às vezes ele sabe mais que você. Né? Eu falei assim, o nome que você escolheu, eu vou dar porque você fez isso com amor, com interesse. Você olhou o que estava sendo escrito, reagiu àquilo. Então isso tem um valor para mim, independente do que eu acho do título. A ideia é a seguinte, a pessoa vive numa situação e, de repente, a situação que ela vive muda radicalmente, ela tem que se adaptar. E ela se adapta ao conceito da liminaridade. Você vive numa situação... O exemplo típico é o índio, que vive uma cultura à beira do rio, pescando, e, ao mesmo tempo, frequenta a civilização, vai na cidadezinha, bebe pinga, joga na loteria, né? Então, essa situação é mais dramática no caso do índio. Você vive numa liminaridade, na fronteira entre dois mundos. Então, a travessia, a passagem, você é forçado, acidental, porque você é forçado a passar por uma outra cultura, uma outra civilização, um outro contexto, e você fica mais ou menos no meio sem conseguir resolver o passo dessa transição. Então, ela olhou que a maioria das histórias aqui tinha essa transição feita com extrema dificuldade entre uma situação 1 e a situação 2, e a pessoa mais ou menos presa no meio, sem conseguir realizar essa transição. Eu falei, genial, você descobriu uma coisa bacana. Está adotado o título, está adotado a sua opinião e está valendo. E me conta algum caso, algum conto que tem aqui que te chama mais atenção, assim. É lógico que a gente não vai ter o filho predileto, né? Não vou falar desse caso. Mas, assim, uma que você possa contar aqui pra gente. Uma que eu particularmente, digamos assim, tenho orgulho, é um conto que chama O Casal Perfeito. Onde a gente parte da situação, diz que é um casal perfeito, uma situação maravilhosa, um pessoal rico, maravilhoso, tudo feliz, festeiro e tal. De repente, em poucos minutos, o mundo deles vira um inferno. E, inicialmente, para mim, eu acho que eu consegui descrever essa transição, que é muito complicado, né? Porque você começa num tom livre, de repente no meio você tem que realizar essa transição, é um negócio muito complicado, e passar para a situação oposta, é o desastre total que acontece ali. Eu acho que eu consegui mostrar como é que as pessoas não souberam lidar, não entenderam
que estavam em transição, que deveriam ter feito uma travessia melhor de uma situação para outra. Ah, você adotou mesmo o nome do livro Travessia, né? É travessia. É a travessia que a gente tem toda hora na vida em frente, e tem que saber lidar com ele. Estar num pé na situação, um pé na outra. E nessa situação transitória, as leis não se aplicam, as ideias, a ética, tudo é fluido. E nesse mundo de transição de um ponto a outro, você ainda assim não pode se perder. Olha, do jeito que você conta, porque você não entrega todos os contextos, né? Segurei. Isso é para nos instigar mesmo, né? Porque aí você está dizendo, porque estão naquele limiar, né? Naquele limiar, o que a pessoa faria? Por que ela não fez diferente? E o que seria o fazer diferente? E quais são os resultados que vêm a partir do momento de uma, eu vou colocar entre aspas, escolha que aquela família teve? É mais ou menos pautado por isso que os contos vêm apresentando? Isso, exatamente, esse. É uma ajuda. Eu acho que o livro, se for lido de outro, pode ser lido de várias maneiras. Pode até ser lido como manual de autoajuda, te mostrando casos que falharam nessa transição, para que você, que lê esse livro, possa refletir. Eu não te digo como fazer, porque nem eu sei, mas como você tem que detectar esses instantes de transição, essa situação de liminaridade e tudo que ela exige de você, ela vai exigir muito de você. E você tem, então, que estar consciente dessa transição. Eu acho que com isso eu poderia, digamos, em vez de meramente contar histórias, eu poderia até ajudar as pessoas a entender a situação que elas estão passando. E já vem aí à mente alguma outra obra? Você já está trabalhando em alguma outra obra? Já está escrevendo? Os contos continuam surgindo, né? Porque eu falo assim, que eles surgem na minha cabeça, esses personagens um pouco trágicos aparecem e exigem ser escritos. Então eu estou meio calado normalmente, eu estou esperando. De vez em quando passa um personagem na minha cabeça e fala, não deixe a minha história morrer, conte ela. E eu vou ser aí obrigado a contar de novo, porque eu sinto muito que é uma força de fora para dentro. Os personagens que não querem morrer, não querem ver sua história mal contada, ou contada errado, e querem viver pelo menos na literatura, para ganhar um sopro de vida adicional. E quando acontece alguma coisa, que você vê um cenário ou uma situação, você vai direto para o computador para não perder aquela ideia? Ou você deixa maturar um pouquinho aquilo que acontece, ou não tem uma regra? Eu deixo maturar a ideia, porque eu acho que inicialmente, se você passar direto para a palavra te amarra, e você, né? Então eu penso em termos de filme. Eu rodo ela na minha cabeça como um curta-metragem. Roda a minha cabeça um curta-metragem até ter ele. Depois eu vou escrever esse curta-metragem aqui. Mas ele está primeiro elaborado visualmente na minha cabeça, como se fosse um pequeno filme. Eu gosto da estética do filme, que é outra paixão minha, é o cinema, né? Então ele é idealizado como um pequeno curta de filmagem. Agora eu vou tentar escrever, porque eu acho que escrever direto, antes de ter a ideia bem torneada, prejudica o conto. Então você já faz os caminhos aqui mentalmente, né? O que ela vê, que cenário que ela vai estar, que casa que eu vou descrever. E aquilo tem que funcionar primeiro nesse nível. Então, por isso que talvez alguns contos pareçam um mini roteiro de filme, por causa dessa tendência. Essa sua maneira de escrever, esse seu estilo, ela tem que ser muito empática, né? Você tem que entrar em situações diversas, você tem que vivenciar, mas como o outro vivencia, não como você vivenciaria. É um exercício de empatia o tempo todo, né? É o tempo todo. Isso é o que uma pessoa que leu o livro falou comigo. E o que une esses contos todos é o olhar do narrador, compassivo, irônico, filosófico, mas a maneira como você descreve, a gente sente a mesma pessoa, a gente sente você no conjunto de contos. Não, os contos não são iguais entre si, a maneira como você narra faz a gente pensar numa maneira única, numa maneira positiva, melancólica talvez, um pouco amarga de ver o mundo. Ok. Jorge, olha só, o tempo voou. Eu comecei a conversar com você e nem fiz o que eu faço habitualmente no início, de falar para as pessoas onde elas podem nos encontrar. Então, como a gente está finalizando, antes de dar o tchau aqui para você, eu vou falar para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores, onde eles podem nos assistir. Então, o programa fica disponível no canal do Jornal Hoje em Dia, no YouTube, que é Jornal Hoje em Dia BH, e também ele vai ao ar na TV Promove, que é o canal 12 da NET, claro,
e também ao ar no mesmo dia, quinta-feira, 19 horas, lá no portal do Jornal Hoje em Dia. Mas não é só aí não. Nós temos aí uma versão em áudio que é veiculada na Rádio Web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM e Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Cidade FM de Corinto e Eldorado de Sete Lagoas. Então estamos em todas essas plataformas e canais e as pessoas podem nos acompanhar. Aqui nós encerramos agradecendo a sua presença, desejando que outros livros venham e que quando chegarem use esse espaço aqui para poder lançá-los. Muito obrigado pela oportunidade, gostei de estar aqui e poder conversar sobre essas ideias. Né? Volte sempre. Bacana. Até a próxima, gente. Nós nos encontramos na próxima quinta-feira para quem nos assiste no YouTube e na TV. Até mais.